Exemplos de mudança no destino nas relações familiares. O que isso significa? Eu sou a Aline Abreu, sou terapeuta holística, terapeuta vibracional, ensino meditação guiada terapêutica e quero te ajudar a olhar de forma profunda e consciente as suas relações familiares, observando que às vezes, muitas das vezes, vivemos bloqueados em alguma área da nossa vida ou em várias, passando e repetindo o mesmo problema, a mesma experiência ruim, porque estamos num emaranhado familiar. Emaranhado significa o quê? O fluxo energético de um sistema familiar está bloqueado por algo que aconteceu, que mudou o destino de alguém, ou que mudou o fluxo. E isso gerou desordem, desarmonia dentro do fluxo familiar. Ai, muita coisa, muita informação, né? Vamos lá, vamos entender melhor isso. Eu vou te trazer uns exemplos aqui e você vai compreender que a dinâmica do inconsciente que a gente traz, a mente, ela comanda tudo. E é através do campo mental, do nosso campo eletromagnético, aquilo que a gente vibra através dos nossos pensamentos criados e das nossas emoções geradas. Fazem com que a gente viva experiências e modifique a vibração, tudo que a gente é capaz de ter e de ser na nossa vida a cada momento presente. Porque a gente fica aprisionado a emaranhados energéticos ligados ao passado, a coisas que já aconteceram. E às vezes isso nós trazemos ou nós vivenciamos por afinidade energética, afinidade emocional, afinidade afetiva. Por quê? Porque estamos sem consciência, né? De forma inconsciente, vivenciando a mesma experiência energética, emocional, afetiva, de uma memória emocional de um antepassado nosso, que gerou lá atrás um bloqueio no fluxo contínuo que tinha que seguir da linhagem familiar e que isso gera maior problemão para o futuro da família, para a descendência. Olha, eu vou te falar, como terapeuta holística, a gente sempre olha, né? O holismo, ele vem do grego que fala, né, que significa todo, inteiro. Então, o holístico, ele sempre vai olhar as bases do ser. Quais são as bases, as estruturas, os alicerces para que um ser humano viva na Terra? Ele precisa do físico, né? Estar bem fisicamente, ter saúde física. Ele precisa do emocional equilibrado, então ele precisa ajustar frequentemente as emoções, né? Ele precisa do mental. O mental também precisa estar equilibrado. O que significa isso? Os pensamentos precisam estar coerentes, nivelados, equilibrados, com uma vida saudável e equilibrada, com relacionamentos saudáveis e equilibrados, com formas de ser, de posturas e de reação saudáveis e equilibradas. E o espiritual. O ser humano, ele precisa acreditar que existe uma energia, uma força maior que comanda tudo e que faz com que a gente viva na Terra, a gente nasça nesse planeta. E toda forma de vida nasça. Existe uma força que comanda tudo, que é chamado de Deus ou que é chamado por qualquer outro nome, independente de religião. É a força criativa, é a força da grande criação de todas as coisas. Então, esses 4 pilares são os 4 pilares que o ser humano precisa sempre olhar. Não adianta a gente olhar para o físico e não olhar para o emocional. Não adianta a gente olhar para o emocional e não olhar para o mental. E não adianta a gente olhar para esses 3 e não olhar para o espiritual. Porque é lá, no campo energético, no campo espiritual de uma pessoa, que tudo começa a acontecer. Então, tudo é gerado por uma energia, por um campo energético espiritual.
E os sistemas familiares também são assim. E o que eu queria falar, que eu entrei nesse assunto, é, se a gente for olhar lá na base bíblica, né? Em alguns textos bíblicos, a gente vai ouvir muita coisa falando sobre antepassados, sobre herança familiar, sobre maldição familiar. Não é mesmo? Então, as constelações familiares, elas olham exatamente para isso. Existe a herança material, aquilo que o pai, o avô deixou, porque ele trabalhou, ele conquistou bens materiais e ele deixa isso para os seus descendentes. Mas também existe a herança genética, que é as doenças que vêm na raiz familiar e que passa de geração a geração, que são as doenças cardíacas, diabetes, alguns casos de câncer, que acontecem repetidamente, e outras doenças, né, que são que passam aí, neurológicas, que vão passando de herança genética. Mas também existe a herança emocional, que são as memórias emocionais, são as memórias celulares guardadas, memórias afetivas que são guardadas nas nossas células, na consciência celular. E se repetem por afinidade. Não é todo membro que vai ter, né? Igual a herança genética, né? Não é todo membro que nasce na família com diabetes ou com problemas cardíacos. Mas, às vezes, existe uma predisposição. O organismo já cria uma predisposição, né? Por causa daquela informação celular. E nós também trazemos informações celulares na nossa memória celular. Informações afetivas, de bloqueios emocionais negativos que foram gerados pelos nossos antepassados e que foram repetidos. E é isso que a gente trata nas constelações familiares. E eu quero te dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, o que significa mudar o destino? Eu vou dar 3 exemplos aqui, mas existem várias circunstâncias. Vou dar o primeiro exemplo, o aborto. O aborto provocado, tá? Não vou falar dos abortos espontâneos, né? Porque é muito aprofundamento aqui. Mas vamos falar dos abortos provocados, né? Qual família que já não teve uma avó ou uma bisavó que já fez muitos abortos? Porque naquela época, né, era comum isso também. E também não tinha como ter muitos filhos. Hoje, a gente já tem uma outra condição. Existem mais oportunidades de trabalho, mas ainda existe muito aborto provocado, não é mesmo? Então, o que significa mudar o destino? Mudar o destino significa escolher. Todo mundo tem as suas escolhas. Então, vamos chegar bem profundo no assunto. Aquele casal, ele... Também não estamos falando aqui, também não vou entrar num assunto mais profundo de gravidez que veio de um estupro ou nada disso, tá? Vamos falar aqui daqueles casos. O rapaz conheceu a menina, ou um casal, né, se encontrou, se conheceu, ou simplesmente se relacionaram sem muito vínculo afetivo ou com muito vínculo afetivo, mas ninguém queria um filho. E a mulher, ela tem uma escolha. E essa escolha, ela pesa muito para a mulher. Não digo que a responsabilidade, que o homem não tem essa responsabilidade, mas a mulher, ela vai gerar, né? Então, ela escolhe gerar ou não aquela criança. E isso pesa muito na raiz ancestral feminina da família. Porque é uma escolha que muda um destino. Se eu escolho ter um filho, eu mudo tanto a minha vida, né? Como eu mudo também a experiência daquele ser que está vindo. Eu dou a oportunidade para ele de vir e experimentar esse mundo.
Então entende como é muito profunda a coisa? Que a gente precisa sempre olhar para o espiritual? Que não dá para separar as coisas e viver somente no material? Mas claro, há as circunstâncias, as situações, os problemas, as emoções difíceis que nos fazem, muitas das vezes, colocar o material acima do espiritual. E a gente esquece completamente de Deus. Né? A gente não entra nesse assunto. A vida é minha, eu faço da minha vida o que eu quiser e pronto, acabou. E é isso, exatamente isso. As escolhas criam o quê? Consequências. Tanto materiais como espirituais. Por quê? Porque é um fluxo energético que está vindo e que você ou bloqueia aquele fluxo ou você dá vazão para ele. Então, o aborto provocado é exatamente isso. É um bloqueio no fluxo energético da linhagem familiar. Aquele ser ia vir. Ele ia ser um membro daquela família. E ele foi rejeitado. Como é que fica essa energia? Que aparentemente as pessoas não pensam como um ser ainda, porque ele ainda não existe materialmente, vamos dizer assim. Ele não está na minha frente, mas ele tem uma energia. Uma energia que já foi gerada ali, colocada num ventre para ser desenvolvida. Para chegar a se formar e se tornar um ser humano. Né? Mesmo que seja bem lá no início. Mesmo que você ainda não escute o coração batendo. Mas existe uma energia. Uma energia que veio no fluxo da linhagem familiar. E aí é que entram as escolhas e consequências. E quando a gente escolhe, a gente muda o destino. Tanto, né, da pessoa que está escolhendo, quanto daquele ser que vai vir ou não, porque eu fiz uma escolha. E aí que gera uma mudança no destino. Entende? E quando eu não deixo o fluxo seguir, eu crio bloqueios emocionais. Eu crio emaranhamento energético, que a gente chama, dentro de um sistema familiar. E esse emaranhado, ele vai ter que ser resolvido por alguém. E aí acaba o quê? Gerando uma reparação para a próxima geração. E aí a próxima geração vai vir, provavelmente, com algum caso assim, de alguma mulher que não queira engravidar, ou que engravida muito nova, ou que uma gravidez, né, que não é planejada, e vai ter que vir a escolha de novo para essa família. Para que esse bloqueio se dissolva. Entende como é que as coisas são? Bem, né, é bem profundo o negócio. Estou trazendo um papo aqui bem profundo. Então, o segundo caso que eu quero falar aqui é do abandono. Quero te dar um exemplo assim. Uma mãe teve seus filhos. Não escolheu abortar. Escolheu ter. Mas essa mãe está passando por dificuldades muito sérias, né, de sobrevivência, vamos dizer assim. Não está dando conta, não está conseguindo trabalho, né, ou de repente é uma mãe solteira, foi abandonada pelo pai das crianças. Todo um contexto difícil que essa mulher está passando. E aí ela vai tendo filhos e vai dando seus filhos. Esses filhos, eles vão ter uma nova oportunidade, numa outra família. Mas entende que essa mulher, ela mudou o destino dessas crianças? Pela escolha dela? Ela gerou o quê? Um emaranhado energético no sistema familiar. Sim. Que alguém lá na frente vai ter que reparar. Vai ter que olhar para isso e dar consciência a isso. O abandono e a adoção, ela não precisa ser dolorosa para nenhuma das partes. Né? Às vezes essa mãe, a única consciência que ela teve é de dar uma vida melhor para os filhos porque ela não estava conseguindo. E isso dói no coração dela por não poder ser a mãe deles, mas ao mesmo tempo dá um alívio. Porque ela está dando uma oportunidade para essas crianças ter uma vida melhor. É uma consciência errada? É uma escolha errada? Não existe certo e errado. Como que a gente vai colocar na balança isso? Se a experiência é do outro. Todas as lives que eu tenho colocado, que eu tenho
trazido aqui o tema da constelação familiar, que a gente vai continuar falando um pouco mais, onde eu vou abrir o meu próximo desafio de meditação terapêutica, só que eu vou trazer a meditação terapêutica trabalhando as relações familiares. Então eu vou trazer a experiência de você meditar olhando para as suas relações familiares. A meditação terapêutica sistêmica. Vai ser uma experiência realmente transformadora, muito profunda, e uma oportunidade incrível para cada um de nós olhar essas relações que às vezes a gente não quer olhar ou não dá a devida importância de olhar. Mas existe sempre algo importante para pegar ali e trazer a consciência desse sistema através de um membro. Porque tudo é energia. E se tudo é energia, se um membro da família traz consciência para esse sistema familiar, consciência de olhar o problema, de olhar a dor e dar importância, valor e ressignificação a essa dor, transformação, esse bloqueio se dissolve e o fluxo da energia dessa linhagem familiar pode seguir em frente. Sem ter danos e grandes problemas, obstáculos para essa família e para as gerações futuras. Não vai haver mais necessidade de repetição para que haja reparação. Entende? O terceiro exemplo que eu quero trazer aqui é a influência dos filhos sobre os pais. E também o contrário, a influência dos pais sobre os filhos, que também mudam o destino. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, uma mãe que sempre teve um casamento turbulento com o marido. Mas teve seus filhos, o marido nunca abandonou, mas também nunca foi um bom marido. Nem um bom pai, vamos dizer assim. Mas sempre esteve por ali, né? E ela nunca abandonou ele, e ele também nunca abandonou ela. Mas sempre viveram a trancos e barrancos, muitos conflitos, ou é um homem que não se importa muito com os sentimentos dela, e ela sempre se sentiu muito solitária, né? Muito desvalorizada nessa relação. E os filhos crescem, ficam adultos, começam a ter consciência daquele problema ali que a mãe tem com o pai. E aí, esses filhos, ou um deles, né, seja ou todos ou um deles, né, não importa, mas um desses filhos toma um partido da mãe. Começa a influenciar a mãe. Que a mãe tem que se separar, que esse pai não serve, esse marido não serve. E essa mãe, ela tá ali firme e ela diz, não, eu não vou abandonar seu pai. Mas se ela abandona, ela muda um destino. Mas claro que ela também pode abandonar, porque é uma escolha dela. Mas entende que não pode haver influência, interferência, que isso tem que ser uma atitude dela, uma escolha dela, porque as consequências vão ser dela. E quando eu tomo partido, eu tomo para mim um problema que não é meu. Que não é uma experiência minha, que eu tenho que viver. A experiência tem que ser do outro. O outro é que tem essa experiência, não sou eu. Por mais que essa pessoa seja tão importante para mim, o vínculo emocional, afetivo seja tão profundo, eu não posso interferir na experiência do outro. Eu não posso influenciar de forma nenhuma. Por quê? Principalmente porque quando o filho sai da posição de filho e quer falar para a mãe o que ela tem que fazer, ele saiu da posição de filho. Existe uma hierarquia aí energética, porque tudo existe hierarquia. Sim, que a gente chama de ordem no sistema familiar. Quando eu quebro essa ordem, eu crio desarmonia, porque eu estou saindo do meu lugar de filho e querendo entrar no lugar de pai da minha mãe. Opa, peraí, você tem que fazer isso aqui que é o certo, isso aqui que é o melhor para você, isso aqui que não sei o quê. Eu estou orientando a minha mãe. Opa, tem uma desordem aí. Como é que o filho vai orientar a mãe? A
até que tenha mães malucas que precisam, né? E filhos mais ajuizados do que os pais. Tudo bem, existe, mas é uma experiência deles. E os filhos têm as experiências deles. E precisa haver o quê? Um respeito por essa ordem. Entende como, às vezes, nós influenciamos e acabamos que mudamos o destino de alguém? Só pelo vínculo emocional, afetivo, a importância e o peso que o nosso vínculo afetivo gera no outro. Mas isso também cria uma responsabilidade para mim. Só que essa responsabilidade ela não é vista, ela não é tomada a consciência dela. Por isso que acaba existindo, né? Lá na frente, uma reparação. O contrário, às vezes, né, os pais que influenciam seus filhos. O pai e a mãe têm a missão de educar, criar, orientar até a fase adulta do filho. A fase adulta depois dos 21 anos. Ou até que ele consiga se virar sozinho na vida. Que não pode ser muito tarde isso. Porque isso também gera um bloqueio emocional nesse filho. Um emaranhado energético, porque os pais não estão conseguindo cumprir a sua missão e esse filho tá ficando o quê? Dependente. Olha um bloqueio aí no fluxo familiar. A gente quer também falar sobre a influência. O exemplo que eu quero trazer aqui é a influência sobre, por exemplo, a escolha da profissão, a escolha do namorado, da namorada, de quem o filho e a filha têm que casar, porque o pai ou a mãe não gosta. Os pais, eles servem como orientadores, mas jamais o pai e a mãe têm que escolher pelo outro, pelo filho, só porque a experiência deles faz com que eles achem que, opa, a minha experiência de vida é maior, então você tem que fazer o que eu digo. Na fase adulta do filho, não. Por quê? Porque a experiência tem que ser dele. Então quem tem que quebrar a cara e ganhar experiência de vida é o filho. Já que os pais já tiveram a experiência deles. E se tem essa bagagem, é pela experiência deles, mas eles não tiveram que quebrar a cara? Ah, eu não quero que meu filho quebre a cara? Não, não é bem assim. Por quê? Porque eu estou influenciando, eu estou mudando um destino. Então, por exemplo, o que eu quero dizer, orientar é uma coisa, influenciar é outra. O exemplo que eu quero deixar bem claro aqui é, por exemplo, o filho quer ser professor de história. Mas o sonho da mãe e do pai é que ele seja um advogado. E aí, o pai e a mãe atormenta para que ele faça a faculdade de Direito e não de História. E aí ele acaba fazendo a faculdade de Direito para agradar os pais e não fica satisfeito com aquilo. Ah, tá, eu faço direito. Aí ele vai, segue aquele caminho ali, meio contrariado, meio insatisfeito, se torna advogado, mas não consegue sucesso, não consegue se sentir feliz, acaba criando aí uma doença. Por quê? Porque o emocional dele foi traído. Porque ele quis agradar os pais. Por esse vínculo afetivo tão forte, ele foi influenciado. E ele se sentiu o quê? Na obrigação de agradar os pais, porque ele tem esse vínculo com os pais. E, olhando pelo lado dos pais, os pais agiram com o egoísmo. Mesmo que pelo bem, mesmo pensando da melhor forma possível e desejando o melhor para o seu filho, eles foram egoístas. Porque eles quiseram que se agradar. E não agradar o filho, vê-lo feliz. Então foi o contrário, imagina, olha o emaranhado aí. O filho quer agradar os pais, mas os pais não estão preocupados em agradar o filho. Eles estão preocupados em agradar a si próprios. Se você olhar profundamente a coisa, fica até pesado, né? Fica uma coisa, nossa, que horror! Vai ter pai e mãe que vai falar, não, eu não faço isso. A gente faz, porque é inconsciente. Por isso que olhar
profundamente as relações familiares e principalmente a forma como a gente lida com os desafios da nossa vida nas relações é super importante. Porque eu sempre preciso separar o que é meu do que é do outro. Eu não posso confundir as coisas. Eu não posso confundir o meu lugar com o lugar do outro dentro de um sistema familiar. Eu não posso ir para o lugar do outro, experimentar o sofrimento do outro só porque eu quero salvá-lo. Se aquele outro quer viver aquela experiência. É bem complicado, é muito profundo, mas é disso que eu quero tratar com você no meu desafio, no meu programa de meditação terapêutica sistêmica familiar. Olhar profundamente as relações familiares pode trazer um pouquinho de desconforto, mas às vezes é muito necessário porque é transformador e libertador. Não só pra gente, mas para uma linhagem inteira que veio atrás de nós e que vai vir na frente. É olhar mesmo amplo. É exatamente não ficar só em você, olhando para você, sabe? Mas perceber que existe um fluxo energético, uma alma de um sistema que gira e que cria os processos, as experiências familiares. E que as experiências familiares trazem o quê? Desenvolvimento humano. Senso de responsabilidade. E, principalmente, independência. Nós precisamos criar independência. Mesmo que o nosso pai e a nossa mãe sejam os melhores do mundo. Tenham todas as riquezas e possam nos proporcionar tudo o que a gente precisa, tudo que a gente pode ter. Mas a experiência humana e emocional sempre vai ser nossa. E quando a gente facilita muito, a gente muda o destino. Ou quando a gente cria dificuldades também, a gente muda o destino. Há sempre uma escolha. E há sempre consequências das escolhas que fazemos. Por isso que viver realmente é uma arte. É um desafio após o outro. E eu posso te dizer como terapeuta que vale a pena, né? Porque a gente cresce desse jeito. A gente se torna um ser humano melhor desse jeito, não é mesmo? E eu espero que esse bate-papo tenha trazido para você uma reflexão profunda e algo aí bem especial no sentido de olhar a sua família de uma forma diferente. Olhar esse sistema familiar ao qual você veio, que você está inserido, percebendo, observando, refletindo qual é o seu papel, qual é o seu lugar. E se você está cumprindo esse papel, se você está realmente no seu lugar, se você não está fora, e se esses bloqueios da sua vida não estão sendo gerados porque alguém gerou lá atrás e você, por afinidade, está criando uma reparação e não está observando de forma consciente que esse bloqueio energético aí na sua vida, essa área da tua vida que está bloqueada, que não anda por nada, ou esses problemas que se repetem o tempo inteiro, não estão sendo causados porque você não está tendo consciência do seu papel, do seu lugar, da ordem e da harmonia que precisa existir dentro do seu sistema familiar, dentro da sua vida.